Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, realmente para mim foi uma surpresa, porque para quem não me conhece, eu sou do penúltimo concurso, então eu estou na carreira há 2 anos e meio só, e fui brindada com a oportunidade de trabalhar na fronteira, começando por Guaíra, como primeira lotação, e agora aqui em Foz do Iguaçu. Na verdade, depois de estar aqui, eu brinco e digo que todo juiz deveria começar na fronteira. Eu ainda, com mais riqueza, fiquei 2 meses auxiliando em Paranaguá. Então, são experiências assim extraordinárias. A realidade ela vem como um susto para você, as coisas caem no teu colo e você não sabe o que fazer. Mesmo com 2 anos de fronteira, cada dia é uma novidade e a gente fica assim, sem saber como agir. É muito complicado falar depois do Dr. Beltrame, com tamanha experiência, muitas coisas que ele disse serão repetidas. Quando eu vim para Foz do Iguaçu, então a vara já estava bem preparada, né? O titular antigo era o Dr. Ricardo Rachid, que fez um excelente trabalho na 2ª vara. Atualmente o titular é o Dr. Matheus Gaspar. E então, assim, muitas coisas que a gente faz na 4ª vara já vem do passado. Aí eu também posso até dizer, não sei, pode ser que alguns despachos tenham sido aproveitados do Dr. Beltrame, porque o GED, por hoje, ele nos permite isso, né? A gente, às vezes, tem alguma coisa que a gente não sabe o que fazer, vai lá, pesquisa e algum colega sempre já passou por algo do mesmo tipo. Eu peço desculpas para vocês pela minha inexperiência. Eu acabei fazendo um arquivo em PDF e ele vai ser impossibilitado de passar, porque tinha que ser no PowerPoint, mas eu vou tentar relatar para vocês as experiências da 4ª vara. Primeira coisa, concordo que o trabalho do departamento lá em Brasília, ele é muito bom, né? A média de cumprimento é de 6 meses a 8 meses, se for dar certo. Se não for dar certo, aí realmente tem uns que nem resposta tem. Mas 98% dos nossos casos são relação com o Paraguai. Então, a maioria das nossas cartas rogatórias são para o Paraguai e muitas delas para a Cidade do Leste. Então, em virtude disso, a 4ª vara começou a adotar alguns procedimentos diferenciados também de não cooperação e sim de atitudes individuais de como facilitar. Por um outro problema, a 4ª vara ela tem a competência especializada em contrabando e descaminho e juizado. Então, assim, nós tínhamos que correr contra o tempo, porque a citação por carta precatória, ela suspende a prescrição, mas depois disso, o processo continua tramitando. E se nós não fizéssemos algumas coisas para acelerar isso, acabaria havendo a prescrição e não haveria uma punição efetiva. Então, em virtude disso, começou-se a adotar alguns procedimentos diferenciados, abrindo mão da cooperação jurídica, deixando ela como última opção, para buscar a celeridade processual e impedir a prescrição. No inquérito policial, havendo uma prisão, né, em flagrante, aqui na 4ª vara nós adotamos o mesmo procedimento de Uruguaiana. Havendo pagamento de fiança, uma das condições para quebra de fiança, a gente determina aqui em Foz comparecimento bimestral, porque hoje nós temos em Foz do Iguaçu mais ou menos umas de 600 a 700 pessoas cadastradas para comparecimento. Então, se nós colocarmos mensalmente, acaba inviabilizando o nosso atendimento. Então, aqui em Foz nós adotamos o comparecimento bimestral, né? E aí colocamos também como termo, né, como condição de fiança, ou caso o réu preso não tenha condições de pagar a fiança, a gente coloca isso como uma das medidas cautelares
para que a gente consiga, quando precisar contato com ele, ter essa facilidade. Até porque a gente tem uma preocupação também, que é essa questão da nulidade em volta da ação penal. Então a gente meio que pisa em ovos, né, no direito penal, porque tudo pode gerar uma nulidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz e como compatibilizar isso com a nossa legislação, para que lá na frente não exista um prejuízo. Então, assim, se ele comparecer e se apresentar no balcão, a gente pode, através do comparecimento dele, fazer uma formalidade de ato permitido dentro da nossa legislação e protegendo-nos de alguma alegação de nulidade futura. Então, nessa fase inicial, é isso que a gente faz. Comparecimento bimestral como condição de quebra de fiança ou medida cautelar. Se por um acaso o inquérito não vier de um flagrante, ou se por um acaso ele pagou fiança na polícia e saiu antes de determinarmos alguma condição, temos a ação penal proposta e a necessidade de citação dele sem previsão que ele compareça em juízo de uma forma que a gente tenha determinado anteriormente. O que nós fazemos nesse caso? Como eu havia dito para vocês, a citação ela suspende o prazo prescricional quando nós remetemos, né, a carta rogatória. Ocorre que, se nós remetermos a carta rogatória, por exemplo, vamos supor que ele tenha direito à suspensão condicional do processo. Se a gente remeter a rogatória para citá-lo, para comparecer à audiência de suspensão, e ele, por algum acaso, não compareça, nós teríamos que mandar uma nova rogatória para intimá-lo para apresentar resposta à acusação e comparecer à audiência de instrução, porque esse comparecimento na audiência de suspensão não pode ser, nós pelo menos entendemos que não aplica-se a revelia. Então, o que a gente tem feito? No despacho inicial, se ele já tiver advogado constituído num inquérito, alguma coisa, a gente tenta pedir, através de contato telefônico e própria intimação pelo EPROC, uma colaboração do advogado para que traga o cliente no balcão. Caso o advogado não traga, nós fazemos contato telefônico com o réu. Se o réu prontamente vier, se conseguirmos o contato telefônico, ótimo. Se por um acaso nós não conseguirmos o contato telefônico, a gente remete uma carta de intimação pelo correio. E aí esperamos ele comparecer. Isso tudo a gente bota um prazo mais ou menos de 20 a 30 dias para ver se vai dar certo. Caso ele não compareça espontaneamente ao balcão, aí nós expedimos a SAGE através da cooperação jurídica e já nesse despacho e nessa SAGE a gente coloca todas as determinações, que seriam a citação dele, tá? E notificação para comparecer à audiência de suspensão. Já lá colocamos assim, que caso ele não compareça na audiência de suspensão, ele deverá apresentar resposta à acusação no prazo legal. Se ele, independente da análise da absolvição sumária, sem prejuízo, nós já deixamos determinado no despacho e na rogatória a audiência de instrução marcada. Então, quando ele é encontrado no Paraguai, em um único ato, ele já é citado, intimado para comparecer à audiência de suspensão, caso não compareça, intimado para apresentar resposta à acusação. Passado o tempo, ele não compareceu à suspensão e não apresentou resposta, nós já nomeamos a Defensoria Pública da União. A Defensoria Pública apresenta a resposta à acusação e no próprio carta rogatória já tem a data de instrução, da audiência de instrução. Então a gente estabelece um prazo, vamos supor, da audiência de suspensão até a audiência de instrução, a gente coloca uns 4 meses, que daí dá tempo da gente ver se ele vai constituir advogado, nomear a defensoria, voltar a resposta à acusação para nós analisarmos se é caso de absolvição e dá tempo de ter a audiência de instrução. Então, esse é o procedimento que nós fazemos na ação penal. Em relação à suspensão condicional do processo de réu estrangeiro, a gente, aqui, foi isso que o doutor falou, a gente sente que os estrangeiros eles têm mais boa vontade do que os brasileiros. Então, assim, numa simples ligação, eles vêm.
Na suspensão condicional do processo, eles cumprem direitinho. Tem um caso interessante que era um argentino de Posadas. Acho que, me corrijam se eu estiver errado, mas acho que Posadas está uns 300 quilômetros daqui, não sei. É, né, doutora? Uns 300 quilômetros. Ele vinha, ele cumpriu a suspensão certinho, ele pegava o ônibus, vinha, assinava a cada 2 meses e voltava. Foi extinta a punibilidade dele faz uns 2 meses. Então, assim, eles cumprem direitinho. Então, ainda que a gente tenha esse problema, né, com o estrangeiro, como fazer, a nossa determinação eles cumprem. Então, a gente encaminha eles para o patronato e eles prestam serviço lá no patronato e o comparecimento deles é em juízo. Bom, a outra solução que a gente encontrou também é que a gente sentiu que cada momento, por mais que seja um serviço bem prestado, a questão da cooperação jurídica, é um transtorno, porque às vezes eles mudam de endereço e o grande problema está na execução, porque a nossa lei de execução, ela nos priva de muita coisa, aí a gente fica com aquela execução parada, sem conseguir executar a pena, e enquanto não prescrever, você não tem muita solução. Então, um processo de estrangeiro, às vezes, a depender do caso, fica sem solução. Então, a gente tem adotado, com raríssimas exceções, aqui na Quarta Vara, no caso de substituição da pena, principalmente se tiver fiança, a gente aplica uma prestação pecuniária e uma multa para evitar essa dificuldade da execução penal e de fazer ele prestar serviço. Então a gente opta por ser caso de estrangeiro, aplicar prestação pecuniária e multa. E a Quarta Vara também, ela tem competência de execução penal. Então, na execução penal, a gente tem adotado os mesmos procedimentos da ação, que seria entrar em contato com o advogado da ação penal para trazer o réu no balcão, entrar em contato telefônico e tentar fazer com que ele venha. Em geral, né, na Justiça Federal, a gente executa as penas de regime, aqui no Paraná, né, a gente executa as penas restritivas de direito e regime aberto. Regime aberto é uma dificuldade, porque a gente não tem como executar. Eu tenho uns 2 casos lá na vara de regime aberto, e o que a gente coloca ali é comparecimento, porque a gente não tem como, existe uma dificuldade ainda, por mais que exista essa previsão, mas em virtude da burocracia e, por exemplo, o Paraguai não tem essa legislação de execução penal, que seria como eles vão fiscalizar um regime aberto no Paraguai, né? Então a gente opta, quando é regime aberto, a gente coloca o comparecimento como uma punição, porque não tem o que fazer aqui na região de fronteira. E quando é substituição de pena, como eu disse para vocês, da mesma forma, na suspensão condicional, eles também cumprem a execução tranquilamente. Os grandes problemas se dão quando a gente não encontra o réu. Quando encontra os estrangeiros, eles são muito bem intencionados. Até porque eu percebo que aqui em Foz do Iguaçu, essa visão do contrabando e descaminho para a população, eu até brinquei que essa semana, esse mês agora, tiveram 4 pessoas, fazia tempo que eu não tinha isso lá na vara, mas 4 mulheres que olharam para mim e falaram: não, doutora, não vou mentir para a senhora, eu trabalho com mercadoria. E aí eu tento falar que isso não é trabalho, que isso é atividade ilícita, mas elas olham para mim. Uma já devia ter quase 60 anos e já estava com uma execução penal de medicamento. Então é muito difícil culturalmente tirar da cabeça deles que isso é trabalho. Então o paraguaio, que normalmente, argentino, acho que eu só tive esse caso de Posadas, aí o resto é tudo paraguaio. Então o paraguaio, na cabeça dele, ele está trabalhando, porque ali a questão salarial deles é muito ruim. Para eles realmente falta oportunidade de trabalho, é diferente da realidade aqui de Foz do Iguaçu. Então quando eles são flagrados na situação, eles falam assim: não, eu descumpri a lei do país de vocês, eu tenho que cumprir a pena, não tenho que ser feito. Então eles cumprem direitinho
e vem e aí a gente consegue executar através do patronato. Uma situação que a gente tem aqui também, que é uma situação prática, foi de uma chinesa que ela foi condenada por sonegação. E a pena dela foi substituída por prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária. Só que ela contou a história que o marido dela tinha um estabelecimento no Paraguai e usava o CPF dela, que eles residiam aqui no Brasil, e aí ele usava o CPF dela para fazer tramitações, trocar cheque de cliente, e aí ela foi pega na sonegação. Quando ela foi condenada, acho que o marido dela fechou a loja, deve ter tido falência, não sei, e foi embora, abandonou ela. E ela ficou com a condenação criminal. Depois disso, ela foi para uma religião, eu não sei se seria evangélica, mas hoje ela vive dessa religião, então ela é missionária. E ela não tem onde morar, ela não tem renda, mas ela presta serviço social para essa igreja. Só que ela é chinesa, mas quer estar no Brasil. Aí depois, quando agora eu escutei a situação da expulsão, só que aí ela disse, né, que se tem substituição por prestação pecuniária restritiva, não tem nocividade para expulsão. Então, no caso dela, ela teria direito de estar aqui no Brasil como ela quer prestar serviço social. Só que ela não tinha lugar para morar, ela não tem um paradeiro. Então, o que a gente determinou em audiência? Porque ela também estava de viagem marcada. E aí eu vi a boa-fé dela. Por quê? Ela foi intimada, coincidentemente, ela estava aqui, ela deixou um endereço de um conhecido. E, coincidentemente, ela estava em Foz do Iguaçu na época. Aí ela veio na justiça, se apresentou e falou, olha, eu estou com audiência marcada para o dia 20, que seja, não me lembro, mas eu estou com passagem para viajar no dia 11. Então, eu preciso que antecipe a audiência. E aí eu falei, poxa, se é uma execução penal, ela já foi condenada, e ela procura a gente para querer ter a audiência e cumprir a pena, ela está bem intencionada. Aí a gente antecipou a audiência e foi fazer a audiência com ela. Ela queria que eu mandasse uma carta rogatória para Boston, porque era onde a filha dela morava. Só que aí eu pensei, prestação de serviço à comunidade em Boston não vai dar certo. Aí eu falei, não, faz o seguinte, se você quer ir embora, vai embora, você não vai poder mais voltar para o Brasil, porque daí eu ia pedir a expulsão dela. Ela falou, não, mas eu quero voltar para o Brasil, eu quero cumprir a pena. Aí eu falei, mas e como é que a gente vai fazer? Eu preciso de um endereço, eu preciso de um local. Não, mas eu não tenho onde sobreviver, eu vivo da Irã. Solução. Eu dei um prazo para ela, como ela estava de viagem marcada, eu dei um prazo para ela voltar e para ela me indicar uma instituição vinculada à igreja que ela trabalha. E aí ela nos indicou um hospital lá em Curitiba, que a igreja onde ela está, né, ela faz esse serviço missionário, foi aonde encaminhou ela. Então ela vai trabalhar, em virtude da igreja, ela vai trabalhar 40 horas semanais de forma voluntária para esse hospital. E aí nós vamos utilizar as 14 horas semanais como cumprimento da prestação de serviço à comunidade, porque foi a forma que a gente encontrou de conciliar a realidade dela, a boa vontade dela, com a pena para ser cumprida. E mais outros, só rapidinho, não sei como está meu tempo. Tá, é que na verdade, assim, eu queria trazer para vocês mais as coisas práticas, até pela minha pouca experiência, e eu estou aqui com certeza aqui todo mundo tem muito mais a ensinar do que a aprender, então eu só queria trazer as experiências da quarta vara. Então, só 4 casos que acontecem aqui em Foz. Quando existe um regime aberto e que a gente não... O paraguaio, a gente já expediu a SAGE para ele comparecer para prestar serviço, né? Ele tinha a pena restritiva prevista, a substituição. A gente chegou a expedir SAGE para ele comparecer na audiência e ele não vem. Aí existe a conversão para o regime aberto. Quando eu converto, o que eu teria que fazer? Expedir uma nova SAGE para ele comparecer a uma nova audiência. O que nós temos feito? Nós temos feito uma suspensão cautelar do regime aberto e expedido um mandado de prisão. Então a pessoa vai ser presa para ser apresentada em audiência, né?
Foi um meio que a gente encontrou mais efetivo, porque se ele já não veio na primeira audiência, não tem por que a gente movimentar de novo o departamento, gastar com tradutora, sendo que a pessoa já demonstrou que não tem boa vontade para cumprir a pena. Então a gente tem feito essa suspensão cautelar do regime aberto para a expedição de mandado de prisão para comparecimento. Aqui em Foz do Iguaçu existe uma das exceções, que é o presídio exclusivo de presos federais. A PF1, ela é administrada pela Justiça Estadual, então quem cuida dos processos dos condenados da PF1 é a Vara de Execuções Penais da Estadual. Só que esse presídio, ele é só para presos federais. Então, todos os nossos réus da Justiça Federal, aqui de Foz do Iguaçu, que tenha prisão preventiva ou estejam no regime fechado, eles estão na PF1. E existe uma discussão entre o Estado do Paraná e a União, porque o Estado do Paraná ele tem a intenção de transferir essa obrigatoriedade para a Justiça Federal, já que ele teve que destinar um presídio inteiro para réus federais, para vocês verem mais ou menos o tamanho de problema que a gente tem aqui em Foz do Iguaçu. Então eles queriam também passar a estrutura, só que aí o DEPEN ameaça cortar a verba, então está em Brasília essa discussão. Só que caso o Estado do Paraná tenha força para conseguir transferir para a Justiça Federal esse presídio, vai ser algo muito novo. Por quê? Porque não se trata de um presídio federal de segurança máxima, mas nós teríamos um estabelecimento de réus da Justiça Federal. Então, assim, não sei, o pessoal do DEPEN bate na tecla de que eles não vão liberar, isso não vai acontecer, mas o Estado do Paraná está fortemente brigando por causa disso. Porque existe um problema que acho que Catanduvas também enfrenta, segundo a doutora Marise, que é exatamente isso. Você recebe presos provisórios e você não tem acesso ao processo. Porque quando é um preso condenado, o processo inteiro vai para a vara de execução. Mas quando é um preso provisório, a ação penal continua no juízo de origem. E aí o juiz administrador da penitenciária, ele não sabe o que está acontecendo com aquele réu. No entanto, que nós expedimos alvará de soltura para o preso que está na PF, e a juíza da estadual não fica nem sabendo, porque a gente expede e já libera. Então o preso saiu e entrou, ela não ficou sabendo, fica sabendo no sistema de entrada e saída do preso. Mas ela não sabe por que ele saiu, por que ele entrou, qual é o crime que ele praticou. Então esse é um problema que nós enfrentamos aqui em Foz do Iguaçu. Duas outras experiências que aconteceram comigo em plantão, que eu acho interessante lhes passar, que eu fiquei até meio apavorada. Foi o primeiro plantão de Foz do Iguaçu. Primeiro foi uma ré paraguaia que estava no Brasil, porque assim, ó, gente, na fronteira existe uma cooperação de polícias. Então, assim, uma polícia sabe da outra. Então, eles comunicam, ó, fulano não podia sair do país e tá aí. Porque a polícia paraguaia não pode entrar no Brasil para buscar a pessoa. Então, ela entra em contato com a Polícia Federal. Eu sei que entrou em contato com a Polícia Militar foi atrás da mulher que não podia ter saído do Paraguai. Aí a bendita estava com um bebê recém-nascido no colo. E não tinha uma certidão de nascimento em mãos. E o crime que ela respondia no Paraguai era tráfico de pessoas. E ela dizia que a criança era filha dela. Ela estava amamentando a criança. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Ela é mãe ou não é? Aí eu fiquei pensando, se for mãe, ok. Mas se não for, eu libero, mando ela para o Paraguai de novo e aí ela leva essa criança e some com essa criança. Bom, na época, que é a atitude que eu tomei? Mantive ela presa, só que o presídio aqui de Foz do Iguaçu não está preparado para receber criança. E a criança era 20 dias, né? Tinha que amamentar, não tinha como eu pedir para ir para o conselho tutelar. Então, o que a gente fez? Transferiu ela para Curitiba, porque lá em Curitiba podia receber com criança, mas já determinando, porque daí foi mandado fazer o exame de DNA, né, para saber se ela era a mãe da criança ou não. Porque o motivo que ela estava sendo presa aqui no Brasil era por ter entrado com o menor sem autorização.
Então eu pedi o exame de DNA e pedi para transferir ela para Curitiba. Mas como eu sabia que se ela recebesse um alvará em Curitiba, ela ia ficar onde? Ia ser uma moradora de rua, porque não ia ter como ela voltar. Então eu já fiz a determinação que a Polícia Federal deveria trazer ela novamente para Foz do Iguaçu. Então todo esse transporte dela até Curitiba e esse retorno dela para Foz, porque aqui em Foz é fácil, aí está em Foz, entrega de novo para a Cidade do Leste. Então realmente era filho dela, saiu o DNA, ela ficou uns 20 dias presa. E aí ela recebeu o alvará de soltura, daí a Polícia Federal trouxe ela novamente aqui para Foz do Iguaçu e ela foi liberada. E uma outra situação que aconteceu na mesma semana toda, ela foi entregue para o Paraguai. Que é uma hipótese, me parece, clássica de extradição, que é uma solicitação do Paraguai de prisão e tem todo um procedimento específico de verificação da própria legalidade que nós possamos realizar esse ato aqui. Então, eu também trabalhei aqui em Foz do Iguaçu, também fui juiz aqui de Foz do Iguaçu, e eu acho fundamental que haja essa cooperação, especialmente essa troca de informações, mas eventualmente, se pode ir um pouco além, eu acho, da questão da cooperação, Eu não sei se eu fui claro, mas me parece que talvez seja um caso de extradição esse. Que, na verdade, eu posso não ter me feito esclarecer. Na verdade, o que aconteceu? Ela foi solta, Como a criança era dela, e o crime o motivo da prisão, porque ela não tinha dinheiro para pagar a fiança, Porque, na verdade, tinha uma fiança arbitrada. E aí eu determinei o seguinte, se ela pagar a fiança, a criança tem que ficar com o conselho tutelar até a confirmação do DNA. Porque minha preocupação era a criança. Então, assim, tinha uma fiança arbitrada para ela pagar e ser solta. Só que ela não tinha dinheiro para pagar a fiança. Então, ela ficou presa durante esse período da fiança. Como comprovou que ela era a mãe, o que a gente fez? Retirou a fiança e estabeleceu uma medida cautelar e soltou. Então, na verdade, houve um alvará de soltura. Ela estava solta em Foz. Na verdade, não teve uma entrega. Ela simplesmente atravessou a ponte. Entendeu? Mas ela foi solta porque ela era mãe da criança e não tinha dinheiro para pagar a fiança, a gente substituiu por medida cautelar. Oi? Não, ela estava em Cidade do Leste, ela estava como se fosse um livramento condicional. Ela estava solta. Sim. Ela estava solta no Paraguai com livramento condicional e uma das condições dela era não vir para o Brasil. E aí ela descumpriu essa condição. E outra coisa, só finalizando, um outro caso, foi um guarda, não sei se é guarda, que chama uma polícia do Paraguai, que ele era segurança de um senador de Assunção. E aí diz ele que ele confundiu o caminho, aí passou a ponte, e aí ele viu que ele estava no Brasil. Ele estava retornando. Aí quando ele retornou, foi pego com arma. Só que ele não tinha identificação. Aí, quando me ligaram, já estava o consulado ligando, já estava o cônsul, já estava o embaixador. Eu falei, gente, tudo bem, ele cometeu um delito no Brasil porque ele entrou com uma arma sem permissão. Mas ele é policial, já foi confirmado que ele é policial lá. Falei, a gente vai arrumar um problema diplomático? Ele era segurança de um senador. Aí eu entendi que o melhor era liberar ele sem fiança e não sei se foi a melhor decisão, mas no momento. Então, assim, queria agradecer. Estou à disposição na 4ª Vara e espero também, quem tiver outras experiências de fronteira, se puder, a gente está sempre esperando trocas de experiências para facilitar o trabalho. Obrigada.